E aqui é onde nós começamos o nosso estudo de hoje. Se você quiser ir lá para Romanos, como eu disse, no capítulo 6, nós vamos praticamente terminar com esse verso que vamos começar. Mas se você for lá para Romanos 6, no verso 23, nós temos um dos versos mais famosos da Bíblia no meio cristão. Um verso que resume muito bem essa ideia. A questão de que você tem o direito de escolher, mas não de definir o resultado da sua escolha. Lá em Romanos 6, no verso 23, diz o seguinte, muito famoso verso: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qual que é a ideia? A partir do momento que você tem a liberdade de escolher, e você escolhe entre viver em pecado, e espero que já tenha ficado claro para você na semana passada, não é uma vida sádica, uma vida perturbada. Não, viver em pecado é viver em dependência de Deus, vivendo como você quer. A partir do momento que você escolheu isso, o resultado disso é invariavelmente, ou seja, não tem como mudar, o resultado disso é a morte. Quando você escolhe viver ao lado de Deus, invariavelmente, ou seja, não tem como mudar, o resultado disso é a vida. Isso vai ficar claro hoje ao longo do estudo, mas eu já adianto que é uma questão até muito lógica. Por quê? Biblicamente falando, a ideia de vida não é algo que está completamente alheio de um ponto de base. Deixa eu explicar melhor, que talvez te confundir mais. A vida não é algo independente, algo que existe naturalmente e sozinho ali. A vida, biblicamente falando, é um atributo de Deus. A vida pertence a Ele e faz parte dele. E Deus decide comunicar essa vida do jeito como Ele quiser. Já comentei isso, mas repito. Paulo explica isso claramente para Timóteo, dizendo que em Deus habita a plenitude da divindade e que Ele é quem detém a imortalidade, e apenas Ele. Portanto, se você pensar comigo de uma forma muito simples, que pecado é você romper relações com Deus, você romper relações com a vida, invariavelmente vai te conduzir à morte. Certo? Não apenas nessa questão, que envolve uma questão mais cósmica, mais lá para o fim e grandiosa, quando nós olhamos de forma até mesmo prática, a gente percebe que as pessoas que escolhem viver uma vida submetidas à vontade de Deus, elas costumam ter atos e práticas que trazem a ela mais vida. E as pessoas que, pelo contrário, vivem uma vida independente de Deus, costumam ter atos e práticas que levam ela à morte. Não a morte, às vezes, literal e final. Mas pensa um pouquinho comigo. Isso mesmo Paulo vai falar e a gente vai ver isso nos textos. Pensa numa pessoa que vive embriagado, vive bêbado. Vive a vida em prol da bebida alcoólica. Deus coloca que isso não é algo para viver, para fazer. Mas uma pessoa que vive assim, o que acontece com a saúde dela? O que acontece com a família dela? O que acontece com as finanças dela? Entende? Deus fala para você cuidar do seu matrimônio. Para você ser fiel ao seu marido ou sua esposa. Quando você rompe com isso e fala, eu quero trair mesmo, vou trair. O que acontece? A morte na sua família. A morte no seu psicológico, no seu emocional. Entende? A ideia é, quando o ser humano ele rompe relações com Deus, a consequência lógica disso, que é a essência de pecado, é a morte. Portanto, volto a dizer, você tem o direito de escolher, mas a partir do momento que você escolher ser independente de Deus, o resultado inevitável é a morte. Eu não estou falando isso para fazer terror psicológico, religioso, para dizer que você tem que escolher o outro lado, embora evidentemente eu acho que você deveria escolher o outro lado. Porque, entenda, por vezes a pessoa vai viver uma vida inteira e para ela é suficiente. Eu vou viver 80 anos, 100 anos, escolhendo isso, escolhendo essas consequências, e para mim está tudo certo. Porque eu não quero viver uma eternidade submissa a alguém. Quero viver 80, 100 anos independente. E é direito seu. Você vai colher as consequências da sua escolha, mas está tudo certo, Deus te deu essa liberdade. Quem sou eu para te dizer que você não tem?
Mas, a meu ver, a outra opção é muito melhor. Uma opção que, desde que Adão e Eva caíram, nós naturalmente não possuíamos mais. E é aí que reside a ideia de salvação. É Deus vindo para você diante da ideia de que você está sentenciado à morte, porque você já nasce em rebelião, em pecado, e dizer, olha, eu tenho um caminho, uma opção para você romper com essa rebelião e voltar a ter paz comigo. Até aí tudo bem? Conseguiu acompanhar bem? Vamos então estudar o texto bíblico, e nós vamos quase terminar aí em Romanos 6:23 também, mas vamos iniciando para poder te explicar como que Deus dá esse outro caminho, né, como ele funciona. E Paulo, ao meu ver, é o que melhor explica isso aqui em Romanos, a partir do capítulo 3. Então, volta umas páginas da sua Bíblia, se você quiser me acompanhar, que nós vamos ler a partir do verso 19 de Romanos 3, o que Paulo nos explica de como se salvar. E hoje, como eu disse, você vai sair daqui sabendo como se salvar e sabendo se você está salvo ou não, bem facilmente. Romanos capítulo 3. Antes de começar, a partir do verso 19, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, que talvez para muitos de vocês não faça diferença nenhuma, mas é importante fazer. Teologicamente, então na estrutura de pensamento teológico, quando a gente fala de salvação, nós estamos falando de 3 conceitozinhos dentro dessa ideia de salvação. Porque, teologicamente, salvação é uma experiência, não é uma coisa só. E dentro dessa ideia de salvação, na teologia, nós temos 3 coisinhas que aparecem na Bíblia. E a gente vai ver isso hoje. Que é o conceito de justificação, que é quando você é tornado justo, você é salvo por Jesus. Que é normalmente o que a gente fala de salvação. Quando a gente fala salvação, a gente está falando de justificação na Bíblia. Tudo bem? Você entendeu? Mas além de justificação, a Bíblia também tem outros 2 pontos que estão dentro da experiência da salvação, que é a justificação, o fato de você ser salvo, a santificação, que é um processo após a justificação, e a glorificação, que é quando Jesus vai voltar e te transformar e você vai estar salvo de fato. Entende? Isso é o que teologicamente a gente chama de experiência da salvação. Mas popularmente, quando a gente fala salvação, nós estamos falando da justificação, tá bem? Então entenda que eu vou ir deixando claro para você, mas talvez isso pode causar alguma confusão às vezes, e eu vou deixando isso claro para você. Mas dentro da experiência da salvação temos a justificação, o primeiro passo, a santificação, o processo após ele, isso a gente vai ver claro hoje, e a glorificação, que é o passo final, que vai iniciar a nossa eternidade. Mas, popularmente, quando a gente fala de salvação, a gente fala de justificação, entende? Teologicamente é justificação, popularmente a gente chama de salvação. Enfim, vai te fazer pouca diferença saber disso, mas para te esclarecer, caso você tenha alguma dúvida em algum momento da vida. Vamos começar então a leitura do texto? Romanos 3, a partir do verso 19. Aqui Paulo vai começar, e Paulo é um cara incrível, um doutor mesmo, um sistemático, porque ele vai tratar de vários pontos num raciocínio complexo. E ele vai começar e vai continuar de uma forma lógica. Então não vai tomando decisões ou dizendo que você entendeu de forma precipitada. Olhe o raciocínio completo de Paulo, tudo bem? Do início ao fim. Porque Paulo ele é esse cara que vai apresentar esse raciocínio completo para a gente. Aqui, a partir do verso 19, ele começa a falar sobre a lei. E a sua importância no contexto da experiência da salvação. Leia comigo, a partir do verso 19 de Romanos 3. O que diz lá? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que, em primeiro lugar, se cale toda a boca. Em segundo lugar, todo mundo seja culpável perante Deus. Por quê? Porque ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você já deve ter entendido isso daí, mas deixa eu te ajudar a entender bem. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que ninguém vai ser justificado, ou popularmente falando, ninguém vai ser salvo mediante a lei. Porque a lei não serve para isso.
A lei não serve para justificar ou para salvar. Na experiência da salvação, a lei tem seu lugar. Mas a lei serve não para te justificar, ou popularmente te salvar, mas serve sim para te dar o pleno conhecimento do pecado. E nós já entendemos que pecado é romper relações com Deus. A própria Bíblia continuamente vai apresentar que a lei de Deus, ou a sua palavra, apresenta o modelo do caráter de Deus. Aquilo que Deus pensa, adaptado à nossa realidade, evidentemente. Então, qual que é a ideia? Quando você olha para a lei, e essa é uma linguagem de Tiago, né? Quando eu olho para a lei, eu olho como se fosse um espelho. E aí lá eu me enxergo, e ao me enxergar, eu vejo o que Deus queria que eu fosse. E eu vejo de fato o que eu sou. E eu vejo que isso é diferente. O que Deus gostaria que eu fosse é diferente do que eu sou. E aí eu chego às conclusões que Paulo fala aqui. Em primeiro lugar, eu calo minha boca. Por quê? Eu não consigo virar e falar, eu sou incrível. Eu sou muito bom. Olha que maravilha. Por quê? Porque eu olho para aquilo e falo, eu sou pecador. Eu sou culpável perante Deus. Eu sou um rebelde. E se você não tem consciência disso, de que você é um rebelde, mesmo que você não seja uma pessoa sádica, uma má pessoa no sentido popular. Mas se você não tem consciência que você é um rebelde que está contrário à vontade de Deus, querido, te falta conhecimento bíblico. Não tem outra razão. Ou conhecimento sobre si mesmo. Porque qualquer pessoa que sinceramente se conheça e conheça a revelação bíblica, pode ter um dia de cristianismo ou 70 anos de cristianismo. Ele vai reconhecer que ele é culpável perante Deus, porque naturalmente ele é um rebelde e ele vive cometendo erros. Paulo deixa claro, portanto, e eu releio com vocês. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, ou seja, não posso falar que eu sou incrível, que eu sou maravilhoso. E todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém vai ser salvo porque fez alguma coisa conforme a lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Embora a lei não sirva para te justificar ou te salvar, a lei tem um papel crucial que é te mostrar que você precisa de um Salvador. Porque enquanto você não conhece a lei de Deus, por vezes você não tem esse conhecimento. Hoje eu acabei encontrando o Ricardo quando estava voltando de uma escola, que eu estou fazendo uma semana de oração, e eu conversando com ele, e ele comentou uma fala que provavelmente você já ouviu. Ele falando assim que tem aquelas pessoas que falam, mas eu não preciso de ir para a igreja. Eu não roubo, não mato, não faço mal a ninguém. Eu não tenho pecado, não preciso ir para a igreja. Quando a gente desconhece a lei de Deus, por vezes a gente pode chegar a essa conclusão. Porque se eu sou uma boa pessoa, para que igreja? Para que Deus? Mas quando a gente conhece a lei de Deus, vemos que necessitamos de um Salvador. Então, o primeiro ponto, lei não serve para te justificar ou te salvar. Não é o que você faz dela. Isso vai ficar mais claro ainda em seguida. Mas ela te mostra que você é culpável perante Deus, você precisa de um Salvador. Não quer dizer que você é uma má pessoa no sentido de ser sádica. Fazer os outros sofrer. Quer dizer que você, assim como eu, é naturalmente um rebelde que o tempo inteiro quer fazer o que você quer e não o que Deus quer. Tudo bem até aqui? Seguindo no verso 21, Paulo ele continua dizendo, mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus que foi testemunhada pela lei. Então qual que é a ideia? Não depende da lei, mas foi testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos. A lei, ela não serve para te salvar, mas ela serve para te mostrar que você precisa de salvação e também para te mostrar aonde você encontra essa salvação. Ok? Salvação essa, popularmente chamada, e teologicamente justificação essa, que vem como? Mediante a fé em Cristo Jesus. Para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram. Não importa se você tem 50 anos de crente,
Todos pecaram. Não importa se você é um pastor, não importa se você... Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, salvos, popularmente dito, gratuitamente. O que é algo gratuito? Sem preço algum, não é? De graça, ao menos para quem recebe. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. O que Paulo está dizendo? E depois ele vai falar aberta e claramente isso. A lei de Deus, ela serve para mostrar que você precisa de salvação, para mostrar que você é um rebelde, é um pecador. Não que isso te faz uma má pessoa, como popularmente a gente fala, mas você é um rebelde assim como eu. Você precisa de um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. Como acontece essa salvação, ou a justificação? Ela te é dada de graça. Não tem nada mais simples que isso para se explicar. Jesus veio, pegou o presente que é a justificação, entregou para você e falou: toma, é seu, se você quiser. Como essa salvação ela é alcançada? Como é que você alcança essa salvação? Mediante a fé. A fé, não entenda a fé como aquela pessoa que ora muito, ela tem fé. Ou a pessoa que acredita muito em Deus e tal, ela tem fé. Pode até ser que a gente usa esse sentido para o termo. Mas aqui, o sentido teológico em Paulo de fé é quando você olha para o sacrifício de Cristo, você entende o que ele significa. Você entende que você está tomando uma decisão entre continuar sendo rebelde ou abrir mão de fazer as escolhas próprias e se submeter a Deus. A fé é o exercício de você tomar essa decisão de realinhar sua relação com Deus. É isso. A partir do momento que você tomou essa decisão, você é justificado em Cristo Jesus. Em termos leigos, populares, você está salvo. Você está salvo. E depende do que você faz, ou do que você fez para chegar até aí, Paulo vai dizer que não. E se não ficou claro para você, pode ler comigo. Olha o verso 27. Onde, pois, está a jactância, ou a vanglória, a exaltação própria? Foi de todo excluída. Em razão de quais leis? A lei das obras? Ou seja, a lei do que você faz? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Olha o verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado, popularmente, o homem é salvo pela fé, independentemente das obras da lei. Em outros termos, você não é salvo por algo que você faz. Você é salvo pelo que Jesus fez. Se salvar é a coisa mais fácil que existe. Para nós, para Jesus, foi um preço enorme a ser pago. Porque você não precisa fazer nada. E o lindo da ideia do Evangelho é que, se você precisasse fazer alguma coisa, provavelmente nenhum de nós seríamos salvos. Porque o que você conseguiria fazer para fazer valer o sacrifício do próprio Deus? Como é que você compraria esse sacrifício? Jesus, ele torna um presente para possibilitar que qualquer um que quisesse voltar a se relacionar com ele, pudesse fazer. Porque depende apenas da sua decisão, da sua escolha, de deixar de ser um rebelde e de aceitar o sacrifício em Cristo Jesus. Em que haveria dificuldade nisso? Onde estaria a dificuldade? Se é uma decisão, uma escolha.
E isso independe daquilo que você faz. Não sou eu falando, é Paulo. A gente leu. Concluímos, pois, que o homem é justificado, popularmente dito, ele é salvo pela fé, independentemente das obras da lei. Tampouco é aquela fé que eu disse, aquele negócio de simplesmente, eu acredito em Deus e tudo mais. Não é isso. Fé aqui é esse conceito teológico de você aceitar o sacrifício de Jesus e tudo o que ele significa. Aceitou? Você está salvo. Justificado em Cristo Jesus. Paulo deixa isso muito claro aqui, sem sombra de dúvida alguma. Mas ele faz questão, no verso 31, de Romanos 3, de dizer o seguinte: já que a lei não tem função alguma salvífica, ou seja, ela não serve para te justificar, nós vamos então anular a lei, porque a gente depende apenas de fé, ou seja, de aceitar? O que ele vai dizer no verso 31? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Até porque não faria sentido eu falar, então já que eu sou salvo pela fé, eu vou pegar a lei e vou jogar fora. Por quê? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. É igual eu virar e falar, eu estou curado da diabetes, então a partir de agora eu vou pegar esse veneno e vou tomar. Mas qual é a correlação entre uma coisa e outra? Entende? Então Paulo vai dizer, vamos anular então a lei porque ela não tem relação com a justificação? De modo nenhum. Nós confirmamos porque ela tem o seu lugar. O lugar que já começou lá, ao te mostrar que você precisa de um Salvador, ao te mostrar quem é esse Salvador, e tem mais um lugarzinho que a gente vai ver logo adiante. De toda forma, isso é muito difícil para a gente que é cristão há muito tempo enraizar. E foi a questão que foi discutida por Lutero há 500 anos ainda. Você é salvo pela graça de Deus, mediante o exercício da fé em Cristo Jesus, não pelo que você faz. Consegue entender isso? Sigamos então. Lá em Romanos 4, Paulo ele vai esclarecer que, do mesmo jeito que hoje nós somos salvos pela fé, justificados pela fé, todo ser humano que viveu um dia neste mundo só foi justificado pela fé, porque não tem como ser justificado de outra forma, além de pela fé em Cristo Jesus. Lá em Romanos 4, depois você pode ler se você quiser, basicamente, Paulo usa dois exemplos. O primeiro deles, bem interessante, que é o de Abraão, viveu lá no Antigo Testamento, muitos anos antes de Jesus. O que ele vai dizer ali no verso 1? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, ou seja, o pai dos israelitas. Porque se Abraão foi justificado por obras, pelo que ele fez, ele vai se gloriar. Só que ele não pode se gloriar diante de Deus. Porque o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus. Abraão exerceu fé em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi justificado porque ele creu em Deus. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um presente, como um favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo está dizendo? Abraão não foi salvo por obras. Não foi salvo pela lei. Abraão foi salvo pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, assim como eu e você somos. Porque não há salvação que venha de qualquer outro lugar além disso. Se um dia você vê em qualquer igreja, se você vê em qualquer movimento religioso, alguém virando para você e falando, você precisa fazer isso para conseguir salvação, pode ser qualquer coisa, menos cristianismo. Porque salvação no cristianismo é um presente, é graça. E eu entendo que mesmo no meio adventista, às vezes uns irmãos mal informados, pouco conhecedores, na maioria das vezes sinceros, tendem a dizer, mas olha, você tem que fazer isso para ser salvo. Tem que guardar o sábado para ser salvo. E isso não é verdade. Claramente, não é verdade. Porque salvação independe de obras. Salvação é graça. Ok? Quer dizer que então eu não preciso guardar o sábado. O que Paulo disse? De modo nenhum vou anular. Tem seu espaço a lei. Ok?
Isso já acontecia com Abraão e vai acontecer com todo mundo. Vamos para o capítulo 5, para a gente casar os dois pontos que a gente tratou nas últimas 2 semanas. Você vai entender isso em profundidade teológica, espero eu. Lembrando que nós estamos em guerra contra Deus, ok? Uma guerra que começou lá no céu. E a humanidade está em guerra. Você já nasce em guerra. O que Paulo vai dizer a partir do verso 1? Justificados, pois, ou seja, quando você aceita Jesus, você é justificado mediante a fé. Olha o que ele diz. Temos paz com Deus. Você deixa de estar em guerra. Você entra em paz. É um acordo de paz feito por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Entendeu a profundidade do que Paulo explicou aqui? Você estava em guerra. No momento que você aceita Jesus, você está declarando algo, reconhecendo que essa guerra que começou lá, e que você nasceu como rebelde, e você estava desse lado da guerra, você não quer mais. Então eu firmo um contrato de paz novamente com Deus e digo, a partir de agora, não sou mais um rebelde. Eu faço parte do reino de Deus. Algo que se inicia na justificação, se conduz pela santificação, como veremos, e vai ser formalizado apenas quando Jesus voltar. E vamos ver isso ainda. Mas que já inicia a partir desse momento. Você começa a ter paz com Deus. E não é paz de espírito aqui que ele está dizendo. Você também ganha isso. Mas aqui ele está falando de um conceito teológico profundo. Você não é mais um rebelde em guerra. A partir daquele momento você está em paz com Deus. Ok? Tem muitas questões mais interessantes para serem apresentadas aqui, mas eu quero pegar no verso 5, apenas mais o verso 3 e 4, que eu acho muito legal. E o 5, né? Olha o que ele diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O que ele está dizendo? A gente fica feliz até com os BO que a gente passa, com as tristezas que a gente passa. A gente se gloria nisso. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência. E a experiência, esperança. E ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Basicamente, o que ele diz? A partir do momento que o crente entende isso, ele vira uma chavinha, que ele olha assim e fala, eu estou em paz com Deus agora. E esse mundo eu sei que está em guerra. Então eu vou passar um monte de problemas aqui. Não é estranho para um cristão passar por problemas. Você está vivendo uma guerra cósmica. E você escolheu estar do lado. Então, vou te esclarecer. Está uma guerra entre Brasil e Argentina. Você decide ficar do lado da Argentina, mas você mora no Brasil. Você vai viver bem no Brasil? Não vai. Só que o crente, ele olha para isso e ele reconhece. E ele sabe que Deus está cuidando dele aqui. Então, quando acontece alguma tribulação ou um problema, em razão do fato dele ser servo de Deus, ele olha para aquilo e fala, beleza, está acontecendo. No máximo vai durar mais 60 anos. Depois ou eu vou morrer ou Jesus vai voltar e tudo vai acabar. Porque eu estou desse lado da guerra. Mas, por enquanto, eu estou vivendo aqui. Entende? O crente consegue alcançar um status de vida, uma realidade de vida um tanto diferente. Porque ele tem clareza da decisão que ele tomou e do lado que ele está. Até chegarmos no capítulo 6 de Romanos, para a gente caminhar rumo ao fim. E aqui a gente volta a não falar mais de justificação, da primeira etapa da experiência da salvação, ou aquilo que popularmente chamamos de salvação. Aqui a gente fala um pouco a mais, porque Paulo já deixou claro que somos justificados pela graça de Deus. Única coisa que você precisa fazer, aceitar. Eu quero isso, não quero mais ser um rebelde, quero ser um servo de Deus. Então, a partir de agora, o que isso significa na prática? É Deus quem manda. Eu não sou independente dele.
E aí começa um processo que Paulo vai dizer aqui nesse capítulo como sendo um processo de santificação. Numa lógica irretocável, que se dá a partir do verso 1 de Romanos 6. Leia comigo, se você quiser. A partir do verso 1 de Romanos 6, o que diz? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Permaneceremos independentes? Permaneceremos fazendo o que a gente quiser, para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? A lógica de Paulo ela é muito clara. Como é que eu posso viver como um rebelde, se eu escolhi não ser mais um rebelde? Como é que eu posso continuar vivendo, fazendo o que eu quero, sendo que eu decidi não viver mais assim, eu morri para isso? Ou, ele vai dizer no verso 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu sempre comento que o batismo, algo que por vezes é visto com uma estranheza muito grande por algumas pessoas, é nada além de uma consequência lógica, uma consequência de alguém que escolheu firmar a vida com Cristo. Porque ele vai declarar lá para todo mundo o seguinte: eu não sou mais um rebelde, sou um servo de Deus. É por isso que, inclusive, quando a gente vai conversar sobre o batismo, e aí às vezes a pessoa comenta, mas eu ainda faço isso e isso de errado. Nós vamos ver Paulo dizendo sobre esses casos. Porque o fato é, você vai continuar fazendo coisa errada pro resto da sua vida. Não é disso que está falando. Até que Jesus volte. E eu vou ler isso com você na Bíblia. Porque o batismo não é para quem não faz coisa errada. Porque se fosse, nenhum de nós seríamos batizados. O batismo é para quem escolheu ser parte do reino de Deus. Não escolheu mais ser um rebelde. Entende? A ideia é, quando você aceita Jesus e é salvo, justificado pela fé, você está declarando que não é mais um rebelde. E como pode eu ser um rebelde e continuar, ou melhor, ser um filho de Deus, estar em paz com Deus e continuar agindo como rebelde? Vou falar de forma muito prática para você, para eu ter certeza que você entendeu. Como é que eu posso dizer que eu sou servo de Deus, não sou mais um rebelde, não sou eu que escolho? Aí eu aprendo que Deus não quer que eu use roupa branca. Deus não fala isso, só um exemplo. Deus não quer que eu use roupa branca. Aí eu viro e falo, eu gosto de roupa branca. Meu guarda-roupa todo é branco. Vou usar. Essa atitude é de alguém que é súdito de Deus? Não é. Tem como ser? Deus virou e falou, não é para usar. Pode usar roupa branca, é só um exemplo. Confunde não. Deus virou e falou, não é para usar roupa branca. Tenho duas opções. Se eu sou um súdito de Deus, eu viro e falo, não é para usar roupa branca. Não vou usar. Se eu sou um rebelde, eu viro e falo, eu gosto de branco, vou usar. Ou então, não estou nem aí para o branco também, então não vou usar. Consegue entender? Deus vira e fala claramente, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele descansarás. A atitude de um rebelde é, mas tanto faz, Deus vai entender. Eu preciso trabalhar, preciso dar comida. No fim das contas, sou eu que escolho. A atitude de um súdito é, eu entendi isso. Qual que é a minha atitude como súdito? É isso que eu tenho que fazer. Entende? Quer dizer que você vai conseguir fazer tudo isso à risca? Não vai. E a gente vai ler isso. Mas você entende que eu estou falando de uma atitude, uma decisão, uma postura, e não de uma ação? Conseguiu perceber a diferença? De alguém que vira e fala, beleza, não vou usar roupa branca. Aí chega num belo dia, você olha lá, acabou colocando a roupa branca e sua consciência martelando, você falando, poxa, não devia estar usando, e aí você tira e pede perdão a Deus. É assim que o cristão vive. Entende? Às vezes você nunca vai fazer, dependendo da coisa. Mas tem coisas que você vai tropeçar e vai cair, a gente vai ler isso no próprio texto.
Mas o ponto é, não faz sentido para um servo de Deus salvo raciocinar e falar, eu gosto disso, não tem nada a ver, Deus falou, mas não importa. Diferente de uma pessoa que não conhece na revelação que Deus quer, tudo bem? Você entendeu a diferença? É de alguém que escolheu e decididamente falou, não quero saber. Porque isso é a atitude de um rebelde, não de um súdito. E eu volto a dizer, direito seu ser um rebelde. Direito seu. Só não se confunda. Porque o resultado da rebelião é a morte. Não tem como você escolher outra coisa. Tudo bem? Olha o verso 15, só para a gente caminhar para o fim. Paulo continua, e daí? Havemos então de pecar porque não estamos debaixo da lei? Já ouviu isso? Hoje é muito comum. Igrejas e igrejas apresentando uma doutrina satânica. E não entenda isso de forma mística. Estou falando de forma prática. A mesma doutrina que Satanás apresentou lá no céu. De que, não, você está abaixo da graça de Deus e não debaixo da lei. Então você pode fazer o que você quiser. Isso é ilógico. É irracional. A ideia de que você está debaixo da graça, não debaixo da lei, então faz o que você quiser. Paulo diz claramente aqui no verso 15, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Eu dizer que eu fui salvo, que eu sou súdito de Deus, e abertamente virar e falar que eu faço o que eu quero. Não faz sentido, é ilógico, é incoerente. Verso 16 ele diz, ou não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Você tem duas decisões, ou você vai ser servo de Deus, obedecendo para a justiça, para ser salvo, ou vai ser servo do pecado para a morte. Servo de si mesmo, talvez, da rebelião. Ok? O que ele continua? Verso 20. Pulando aí alguns versos só para não delongar muito. Verso 20. Porque quando éreis escravos do pecado, ou seja, quando você era rebelde, você estava isento em relação à justiça. Você não era salvo. Naquele tempo, que resultado colhestes? E aqueles que já viveram longe de Deus, abertamente longe de Deus, vão concordar com esse texto. Que resultado você colhe quando você está na rebelião? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Quando a pessoa ela reconhece e aprende o que é viver ao lado de Cristo, ela se envergonha da vida que ela tinha antes. Não de todos os aspectos, mas daquilo que ela escolhia em contrário à vontade de Deus. Porque aquilo destruía a vida dela. Emocionalmente, a família, a saúde, as finanças. E também, no fim das contas, lá, a questão da eternidade. Olha o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Entendeu? Libertados da rebelião, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto, a sua prática para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. São os únicos caminhos possíveis. Em resumo do que a gente viu até agora, e a gente só vai ler mais um texto de Romanos 7 para a gente encerrar. Você tem a opção de ser um rebelde. Deus te deu, você é livre. Mas você tem a opção também de não seguir em rebelião e de voltar a ter uma relação com Deus. A ter paz com Deus. E isso só acontece porque um dia o próprio Deus veio e morreu por você, te dando essa possibilidade. Ele pegou esse sacrifício dele e te deu como um presente. E falou, olha, você quer sair da rebelião e vir para o reino? Simples. Aceita. Aceita não ser mais um rebelde. Aceita fazer parte do reino. Aceitou? Você está justificado. Você está salvo em Cristo Jesus. A partir daí o cristão olha e fala, ok, eu sou servo de Deus. O que Deus quer que eu faça? Para viver melhor. Quer que eu cuide da minha saúde? Vou cuidar.
Quer que eu cuide dos meus relacionamentos? Vou cuidar. Quer que eu sirva a igreja dele? Vou servir. Quer que eu ajuste minhas finanças assim? Vou ajustar. O que Deus está mandando eu fazer? Porque eu sou súdito, eu não decido mais por conta própria. E aí você começa uma vida de santificação. De viver em conformidade com a vontade de Deus. E aqui a lei volta a ter o seu espaço, porque ela vai te apresentar como viver. E você vai se adaptando, passo a passo. Não buscando uma salvação, porque você já está salvo. Você já foi justificado. Entende? Mas porque você agora é um salvo em Cristo Jesus, você quer viver em conformidade com a vontade dele, você entendeu o que é melhor para você. Mesmo tendo a liberdade de escolher viver em rebelião, você escolheu ser súdito de Deus. E você vai viver assim até a vida eterna, até que Cristo volte e você seja glorificado. Quer dizer que você vai ser perfeito em tudo e não vai falhar? Não quer dizer. E não sou eu que estou dizendo. Último texto para a gente ler, Romanos 7. Paulo aqui em Romanos 7 tem um dos discursos mais filosóficos da Bíblia, bem interessante, que a gente não vai debater agora, por razões óbvias. Mas se você olhar o verso 14 de Romanos 7, ali Paulo ele vai dizer o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual. E aqui Paulo faz uma classificação de espiritual como sendo correspondente a algo divino. Entende? Então a lei é algo divino. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Mesmo que nós rompemos relações com a rebelião ainda está naturalmente em nós. Somos, de alguma forma, escravos do pecado. Não porque não conseguimos nos libertar da rebelião, mas porque ela está lá, latente, nos puxando para fazer isso. Olha o verso 15. E aqui é Paulo falando. O homem que deu nome à cidade onde você vive, de tão importante que ele foi, que fez o cristianismo em grande medida se tornar o que ele é hoje. Um doutor, cristão, um mártir de Cristo, um profeta. Olha o que ele vai dizer. O mesmo cara que falou que não é para viver em pecado. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. O que Paulo está dizendo? Por vezes, o que ele quer fazer, ele não faz. O que ele não quer fazer, ele faz. Detalhe, Paulo está falando que ele quer fazer algo contrário à vontade de Deus? Não. Está falando que ele não quer fazer a vontade de Deus? Não. A vontade dele está alinhada a Deus, mas por vezes ele não faz aquilo que ele quer. A vida do cristão é essa. Ele reconheceu que é melhor ter uma vida relacionada a Deus, súdito de Deus. E ele está com a vontade dele alinhada a Deus, alinhada à lei de Deus. Só que por vezes, mesmo sem entender, ele não faz o que ele gostaria de fazer. E nesse momento o crente ele deve ficar preocupado se ele perdeu a salvação? Não. Porque salvação não tem a ver com o que você faz. Salvação tem a ver com o que Cristo fez por você e uma decisão que você tomou. Por que eu disse que se salvar é muito fácil? Porque salvação envolve uma decisão, não uma ação. Não estou falando que a decisão não tem a ver nenhuma ação, não é isso? Você me entendeu? Mas salvação tem a ver com a sua vontade. E você tem controle na sua vontade. Mesmo que você não tenha, sendo pecador como eu sou, controle por vezes de suas ações. E não sou eu que estou dizendo isso novamente. Leia comigo. Verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar, não porém o fazer. Consegue entender a diferença do querer e do fazer? Você vai ser julgado, vamos usar esse termo, sua salvação vai ser definida a partir do seu querer, do seu desejo, e não do seu fazer. Consegue entender isso? Quer dizer que então, eu posso chutar o balde e fazer o que eu quiser?
Se você fizer o que você quiser, o seu querer está na rebelião e não como súdito. Entende? Você consegue perceber como é impossível eu julgar meu irmão? Porque se o cristianismo reside no querer, como é que eu posso olhar para a Soninha e falar, não, a Soninha não é cristã, não. Porque, olha, ela me xingou, ela brigou comigo, ela trabalha no sábado, ela não devolve dízimos e ofertas. Porque essas coisas eu consigo ver. Mas como é que eu posso fazer isso sendo que pode ser que ela realmente é uma serva de Deus, que a vontade dela está alinhada a Deus. Mas assim como eu, ela é pecadora e faz um monte de coisa errada. Como é que eu posso julgá-lo? Entende? Não há como eu olhar para o outro e dizer se ele está salvo ou não. Mas é totalmente possível olhar para mim mesmo e dizer se eu estou ou não salvo. Quer fazer um exercício bem rápido para você descobrir se você está salvo hoje ou não? Em primeiro lugar, você entende essa guerra que está acontecendo entre Deus e Satanás? Entende que você tem duas opções. A primeira, participar da rebelião, que você já nasce nela. Ou fazer parte do reino de Deus. Entende que tem essas duas opções? O que você escolheu? Fazer parte da rebelião ou ser um súdito de Deus? Escolheu fazer parte da rebelião? Você não está salvo. Não tem salvação para você. Não enquanto você não escolher fazer parte do reino. Você pode mudar de opinião, fica tranquilo. Mas você escolheu fazer parte aqui, não tem. Você vai viver 80, 100 anos nessa terra. Deus não vai te perturbar, não vai ficar te perseguindo. Você vai sofrer as consequências dos seus atos. Depois, quando vier o juízo final, Deus vai olhar e vai falar, meu filho, não tem como você viver a eternidade, porque seria uma desgraça para você e para os outros. Então, olha, você vai deixar de existir. Não vai ter inferno para ficar queimando para o resto da eternidade. Isso não existe. Só vai deixar de existir. Enfim, você escolheu isso? Direito seu. Outra questão, eu entendi isso e escolhi ser súdito de Deus. Você está salvo, querido. Você não precisa nem ter dúvida disso. Ah, mas eu faço um monte de coisa errada. Faz e vai fazer até Jesus voltar. Mas você faz porque você escolheu fazer e deseja fazer, porque aí você não é súdito de Deus, você é da rebelião. Ou você faz porque você quer fazer a vontade de Deus, luta todos os dias para fazer, mas você comete um monte de erros. Porque você vive assim, você está salvo. E não precisa nem ficar preocupado com isso. Machuca toda vez que a gente faz algo de errado. Porque, poxa, eu sou um servo de Deus, como é que eu posso fazer isso? E eu colho as consequências do que eu faço de errado. Mas machuca em um nível muito diferente daquele de eu pensar assim, poxa, se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Isso não existe. Então é só você pensar, sua vontade está alinhada com Deus ou com você mesmo? Se estiver alinhado com Deus e você tomou a decisão do seguinte, o que Deus falar é o que eu vou viver, mesmo que eu não consiga por vezes, você está salvo. E não tem nada que você vá fazer com essa mentalidade que vai te tirar a eternidade. Porque salvação não tem a ver com o que você faz. Salvação tem a ver com o que Cristo fez por você e você aceitou. Isso deveria te trazer uma tranquilidade enorme. Não a tranquilidade de não se policiar, porque a vida cristã é você se policiando para fazer o que é certo. Mas deveria te trazer uma paz da certeza da salvação em Cristo Jesus. Quer fazer uma contraprova para ter certeza? Lembra da última besteira que você fez. O último pecado que você cometeu. O último erro que você fez. Você sabe que era errado, você fez. Você fez aquilo porque você escolheu e você falou, eu gosto disso. Ou você fez isso porque, enfim, você não queria fazer e acabou caindo e fez. É uma contraprova muito boa. Para você perceber se você está no caminho do reino ou da rebelião. E eu volto a dizer, impossível para mim como pastor, para qualquer membro olhar para o outro e dizer, esse está salvo, esse não está. Porque embora conheçamos os outros pelos frutos, às vezes os frutos enganam. E aí não dá para saber de fato. Mas eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. E você pode ter certeza da sua.
Porque se salvar é a coisa mais fácil que existe. A parte difícil Jesus fez. Basta você querer isso para você e você aceitar. Declarar que é isso que você quer e que você vai viver isso. E fica o convite para que você escolha isso. Esse mundo está perturbado. Esse mundo não vai durar mais muito tempo como está. E mesmo se durar, você só vai viver mais uns 60, 70 anos. Na melhor das hipóteses. Todos que estão aqui vão viver mais uns 60, 70, 80 anos, se a gente considerar as crianças. E aí depois você tem a opção de viver uma eternidade, e não, como eu comentei, daquele jeito chato, zanzando para um lado de outro, aquele negócio monótono. Não, viver de fato. Se divertir, ter um monte de experiência, conversar com pessoas, conhecer um monte de coisa, você vai ter a oportunidade de ver uma eternidade. Ou viver nessa desgraça de mundo por 70, 80 anos. Então, o conselho que eu te dou, embora eu respeite a sua liberdade de escolher o que você quiser, não tem razão nenhuma para você protelar a sua decisão de ser um súdito de Deus. Porque eu te garanto que a vida é muito melhor ao lado de Deus. Você vai ter o Supremo Rei do Universo te falando o que é melhor, e você vai colher consequências muito boas disso. E até quando você fizer besteira, ele vai estar lá do teu lado para te ajudar a lidar com as consequências. Não tem nada que dê mais paz, mais alegria de viver do que isso. Por outro lado, também não adianta nada você vir para a igreja 3 vezes na semana, dar seu dízimo e oferta, cumprir toda a lei e ser um rebelde naturalmente. Você não vai viver a eternidade assim. Porque salvação independe também de uma prática religiosa. A religião correta ela é muito boa. Já falei sobre isso aqui nessa classe. É um presente de Deus para nós e Jesus orienta que a gente congregue, que a gente viva a religião. Mas salvação independe disso.